A noite cai sobre a estepe do Cazaquistão. Numa sala de controle soviética, vozes contam em russo pelo rádio, enquanto as paredes de concreto vibram a cada número. 2. Na escuridão, espero que goste do meu sotaque russo. Um míssil sobe rápido, com trilha brilhante, curvando-se para a alta atmosfera até... Mas não é um clarão comum. Um segundo sol gigante surge em grande altitude. Uma alvorada artificial é criada, transformando a noite em dia por centenas de quilômetros de deserto árido. Não foi um lançamento fracassado. Isso foi a detonação ao vivo de uma ogiva nuclear na alta atmosfera, parte dos testes de pulso eletromagnético em grande altitude da União Soviética. E aquela explosão? Bem, ela iria fritar as linhas telefônicas em uma área do tamanho da França. Voltamos para falar sobre o quanto tudo isso causou de dano, porque hoje estamos nos aventurando em uma das instalações militares mais secretas da Terra, onde a União Soviética aprendeu a dividir átomos e conquistar o espaço, onde cães foram os primeiros seres da Terra a chegar à borda do cosmos. Este é Kapustin Yar. Um nome que talvez não signifique nada para você, mas deveria, porque esse trecho da estepe russa moldou o mundo moderno mais do que quase qualquer outra base militar desconhecida. Foi lá que a tecnologia de foguete soviética começou usando tecnologia nazista capturada, onde os primeiros V-2 soviéticos voaram, explodiram, caíram e às vezes funcionaram. Até hoje, a Rússia testa sistemas de defesa aérea para derrubar mísseis hipersônicos. Este lugar é chamado Roswell da Rússia devido a rumores de OVNIs. Mas garanto que a verdadeira história é mais estranha que qualquer conto de alienígena. Nossa história começa entre os escombros do Terceiro Reich em 1945. Berlim caiu e equipes de coletas americanas e soviéticas, ou seja, líderes organizados com doutorado, percorrem a Alemanha pegando tudo o que não está pregado no chão. Os foguetes V-2 são um grande prêmio, armas que devastaram quarteirões inteiros de Londres. Mas eles não estavam atrás só de equipamentos. Ah não, eles queriam pessoas também. Engenheiros de foguetes alemães, os homens que construíram as armas de vingança de Hitler. É isso que o V significa. Os americanos ficaram com Wernher von Braun, que depois levou homens à Lua. Os soviéticos, bem, basicamente pegaram qualquer um que conseguiram agarrar. Isso incluía Helmut Grotup, ex-assistente de von Braun. Stalin não escondia suas intenções. Em 13 de maio de 1946, menos de um ano após a guerra, ele decretou a criação de um campo central de foguetes. O local escolhido? Um pedaço de absoluto nada, a 100 quilômetros de onde ficava Stalingrado, agora Volgogrado. Agora, para entender o quão remoto era esse lugar, imagine dirigir de Londres a Edimburgo, mas em vez de passar por cidades e vilarejos, você só vê grama sem fim por 8 horas. Essa é a estepe de Astrakhan, um oceano de grama se estendendo até todos os horizontes, interrompido de vez em quando por uma árvore muito solitária. Chamaram de quarto campo central do Estado, devido à suposta criatividade dos burocratas soviéticos, mas o mundo o conhece como Kapustin Yar. Em 18 de outubro de 1947, ocorreu algo notável. Às 10 horas e 47 em Moscou, o chão tremeu e uma coluna de fogo surgiu da estepe. O primeiro V-2 soviético, chamado A-4 para ocultar a origem alemã, foi lançado da plataforma número 1. O foguete percorreu 206 quilômetros antes de cair no deserto, o que era considerado fracasso pela Alemanha nazista. Pelos padrões soviéticos, era o começo de tudo. O responsável por essa operação era o tenente-general Vassili Wozniuk, que merece mais reconhecimento. Ele é como você imaginaria um oficial soviético. Ele tem rosto severo, vontade de ferro e devoção quase religiosa aos foguetes. Isso é um bom substituto para a religião na União Soviética, que era muito ateia. Wozniuk comandaria Kapustin Yar de 1946 até 1973, são 27 anos. E sob suas mãos de ferro, a instalação cresceu de um conjunto de tendas e plataformas de lançamento para algo que se assemelhava a uma pequena cidade.
Isso nos leva a um dos aspectos mais estranhos de Kapustinhar: construir uma cidade secreta e apagar outra. Você não pode construir uma grande instalação de testes de foguetes no meio do nada, sem moradia, para os trabalhadores, a menos que queira que acampem em barracas durante os invernos russos, com temperaturas de até 30 graus negativos Celsius, 22 graus negativos Fahrenheit, o que seria péssimo. Unidades Simon? O que começou como uma cidade temporária gradualmente se transformou em algo muito mais permanente. Blocos de concreto surgiram na estepe, junto com escolas, lojas, cinema e um parque com árvores reais. Aladeta, União Soviética. Nomearam a nova cidade de Znamensk, diferente de qualquer outro assentamento soviético. Para começar, ela não existia. Oficialmente, você não a encontraria em nenhum mapa. Cartas para a cidade eram devolvidas como se o lugar não existisse, provavelmente por ser em russo. Para sair, era preciso permissão especial. Para respirar, você precisava de uma permissão especial. Quer dizer, não exatamente, mas talvez. A cidade tinha um propósito: abrigar os homens e mulheres que estavam construindo o futuro da tecnologia de foguetes soviética. Esses não eram trabalhadores comuns. Eles eram a elite da ciência e engenharia soviéticas, atraídos por bons salários, alimentação superior à maioria e a chance de participar de algo revolucionário. O problema era que, ao entrar em Znamensk, você praticamente sumia do mundo normal. Mas é aqui que a história ganha um tom mais sombrio. O local da cidade secreta não estava totalmente vazio. A vila de Zitka teve o azar de ficar bem onde os soviéticos queriam expandir seu território. A solução foi tipicamente soviética em sua eficiência brutal. Em 1953, toda a vila recebeu um aviso: arrumem suas coisas, saiam, vocês estão indo embora. Sem discussão ou compensação, só o cano da arma toca o chão. Adeus, camaradas! Ou preferem uma bala? Queria ter um sotaque russo melhor. Eles acordavam com caminhões militares fora, sendo expulsos do local onde seus avós nasceram, você se casou e seus filhos deram os primeiros passos. Não existe mais. À tarde, Zitko era uma cidade fantasma. Na semana seguinte, estava tudo arrasado. Essa realocação forçada mais tarde alimentaria algumas das teorias da conspiração mais absurdas sobre Kapustinhar. Quero dizer, por que eles precisariam esconder uma vila inteira? O que aqueles moradores viram? A verdade é que eles só queriam que explodissem merda no meio do nada. Ei, vamos chegar às teorias da conspiração depois. Não se preocupe. Dos V2 aos mísseis nucleares. Copiar os foguetes alemães foi só o início. O passo seguinte foi bem mais ambicioso e, sinceramente, mais assustador. A progressão foi, primeiro o R-1, uma cópia soviética do V-2. Ele podia lançar uma ogiva de 1 tonelada a cerca de 270 quilômetros distância de Londres a Paris. Não é ruim, mas também não muda o mundo. Depois veio o R-2, que dobrou o alcance, e depois o R-5, lançado em Kapustinhar em 1953. Essa fera podia lançar uma ogiva nuclear a 1.200 quilômetros. É como a distância de Londres a Roma, Varsóvia ou de Moscou a Berlim. Em 2 de fevereiro de 1956, algo aconteceu que deveria ter sido manchete mundial, mas era tão secreto que só foi revelado décadas depois. Às 10 horas em Moscou, um R-5M decolou do Complexo 4 em Kapustin Yar. Esse não foi um voo de teste, nem uma ogiva falsa. Era de verdade, uma arma nuclear real montada em cima de um míssil balístico. O foguete subiu pelo céu de inverno cristalino, seu escapamento desenhando uma linha branca perfeita contra o azul. No bunker de comando, veteranos da guerra mais devastadora analisavam instrumentos que indicavam como piorar ainda mais a próxima. Ou talvez evitar. Destruição mútua garantida. Armas nucleares são complexas, não é o foco aqui. A 1.200 quilômetros de distância, na estepe deserta perto de Arask, no Cazaquistão, equipamentos de monitoramento aguardavam. A ogiva nuclear do míssil, de cerca de 80 quilotons, potência 4 vezes maior que Hiroshima, detonou no alvo. Isso foi algo inédito no mundo. A era atômica e a era dos mísseis acabavam de se fundir em algo novo e aterrorizante. Pela primeira vez na história da humanidade, uma arma nuclear foi entregue por um míssil balístico.
Sem necessidade de bombardeiro, sem aviso, apenas a morte entregue na velocidade de um foguete. Para ilustrar, imagine estar em Londres tomando chá quando alguém aperta um botão. 20 minutos depois, Londres não existe mais. Esse é o mundo que nasceu em Kapustinhar naquela manhã de fevereiro. Cães no espaço. Mas Kapustinhar não era só sobre armas de guerra e explosões. Também foi onde a União Soviética iniciou sua jornada rumo à conquista do espaço. Em 22 de julho de 1951, às 4h, 2 cães foram colocados em uma cápsula selada no topo de um foguete R, um típico dos horários inusitados da astronáutica soviética. Dzyk e Sagan estavam prestes a se tornar os primeiros seres vivos a ir ao espaço e voltar com vida, o que é bacana. Cientistas soviéticos de jaleco branco prendem 2 cachorros abanando o rabo em um caixão de metal com suporte de vida embutido. Os cachorros foram especialmente selecionados, nem muito grandes, nem muito pequenos, temperamento calmo e presumivelmente sem opiniões fortes sobre serem lançados no vazio, embora, quem sabe, são cachorros. O foguete foi lançado com um estrondo audível, a 10 km atingiu 10 km e cruzou a fronteira do espaço antes da cápsula se separar e descer. 20 minutos após o lançamento, a cápsula retornou à Terra com um baque. Quando a equipe de resgate a abriu, 2 cachorros bastante confusos, mas muito vivos, saíram de dentro. Dzyk e Sagan foram os primeiros terráqueos a ver a curvatura de seu planeta natal. Duvido que tenham apreciado a vista. Agora vem a parte triste. O triunfo de Dzyk durou pouco. Apenas uma semana depois, ele foi enviado novamente com outra cadela chamada Lisa. Desta vez, o paraquedas falhou e ambos os cães morreram no impacto. Esses voos permitiram que Laika, a cadela espacial, orbitasse a Terra em 1957. Ao contrário de Dzyk e Sagan, Laika nunca teve retorno planejado. Sua espaçonave era uma passagem só de ida, um túmulo voador que orbitou a Terra por meses com seu corpo dentro. O progresso, ao que parece, exigia sacrifício, e na União Soviética eles sacrificaram os melhores amigos do MED, tornando-se um cosmódromo. No início dos anos 1960, Kapustin-Yar deixou de ser apenas um campo de testes de mísseis e tornou-se um cosmódromo completo, um portal para as estrelas. A transformação teve um marco especial em 16 de março de 1962, no complexo de lançamento 861. Nome marcante de novo, soviéticos. Um pequeno foguete estava na plataforma. No topo estava o Cosmos 1, o início de uma longa série de satélites soviéticos. Ou seja, não interminável, já que a União Soviética ela acabou. O programa Cosmos era a designação genérica da União Soviética para satélites sobre os quais eles não queriam falar. Satélite meteorológico? Cosmos. Satélite espião? Cosmos. Sonda para Vênus que falhou e nunca saiu da Terra ou o quê? Cosmos. Quando a União Soviética caiu, eles já tinham lançado mais de 2.500 satélites Cosmos e ninguém fora do programa sabia para que servia metade deles. Kapustin-Yar se tornou o principal local de lançamento para essas cargas menores e misteriosas. Enquanto Baikonur recebia lançamentos gloriosos como Yuri Gagarin, Sputnik e sondas lunares, Kapustin-Yar fazia o trabalho sujo, lançando satélites em órbita com a pompa de um ônibus urbano saindo do ponto. Sari cheia. E o Projeto K. E é aqui que as coisas ficam realmente assustadoras. Kapustin-Yar lançava mísseis a 2.000 km pela União Soviética em direção ao campo de testes Sari-Shagan, no Cazaquistão, além de objetos ao espaço. Era o maior e mais perigoso campo de tiro do mundo. Kapustin-Yar lançava mísseis com ogivas falsas, enquanto Sari-Shagan tentava interceptá-los com mísseis antibalísticos. Parecia tentar acertar uma bala com outra. O verdadeiro combustível de pesadelo foi o Projeto K, entre 1961 e 1962. Esses não eram testes com armas comuns. Essas eram explosões nucleares em alta altitude, feitas para entender o que ocorre ao detonar uma bomba nuclear no espaço. Porque aparentemente precisávamos saber disso. Em 22 de outubro de 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba, com o mundo à beira da guerra, os soviéticos lançaram de Kapustin-Yar um míssil com ogiva nuclear de 300 quilotons
Isso, aliás, é cerca de 15 vezes mais potente do que Hiroshima. A ogiva detonou a 290 quilômetros acima da Terra, ou seja, solidamente no espaço. Os resultados foram impressionantes e assustadores. A explosão gerou um pulso eletromagnético que varreu a estepe como um tsunami invisível. Em Karanganda, a 1000 quilômetros, as luzes se apagaram. Uma linha telefônica de 570 quilômetros mais longa que a própria Inglaterra teve todos os seus fusíveis queimados. A rede elétrica em uma área do tamanho da França foi interrompida. Uma testemunha relatou que as luzes piscaram e apagaram em seu apartamento e o rádio silenciou. Ele olhou e viu ao norte uma aurora brilhando no horizonte, algo inesperado para aquela latitude. Agora, os soviéticos haviam equipado a região com instrumentos para medir esses efeitos. Eles queriam saber o que aconteceria, e eles descobriram. É possível paralisar toda a infraestrutura de um país sem destruir nenhum prédio diretamente. Era uma arma ideal para a Guerra Fria. Grande perturbação, poucas baixas imediatas. Submarinos na estepe. Agora vamos passar para algo um pouco mais bizarro. No meio da estepe árida, a milhares de quilômetros do mar, os soviéticos construíram um simulador de submarino. O simulador SM-49 era um grande sistema mecânico que imitava o balanço e movimento de um submarino no mar. Um casco de submarino em tamanho real, montado sobre atuadores hidráulicos, balançando para frente e para trás no meio de um deserto. Você deve estar se perguntando por que, Simon? A Marinha Soviética precisava testar mísseis balísticos lançados por submarinos, mas não queria arriscar submarinos reais ou suas tripulações com armas não testadas. Eles trouxeram o submarino ao deserto e os engenheiros carregaram mísseis nos tubos do simulador. Todo o aparato começava a balançar para simular mares agitados, e então eles tentavam lançar. Os primeiros testes foram, digamos, educativos. Mísseis feitos para subir frequentemente desviavam de lado ao serem lançados de plataformas móveis. Os trabalhadores percebiam a absurdidade disso tudo. Um engenheiro mais tarde lembrou: nós costumávamos brincar que éramos a frota do deserto da Marinha Soviética, os únicos submarinos da história que precisavam se preocupar com tempestades de areia em vez de cargas de profundidade. O monstro Mach 3, no fim dos anos 1950, antes dos mísseis balísticos intercontinentais serem confiáveis, os soviéticos buscaram outra forma de espalhar destruição nuclear globalmente. O Lavochkin LA 350 Buria, que aliás significa tempestade. De nada. O Buria era um míssil de cruzeiro do tamanho de um caça, com motores ramjet que atingiam Mach 3.2 acima de 3.800 km/h. Os testes foram excelentes. O Buria percorreu cerca de 6.500 quilômetros, indo de Moscou a Nova York com combustível extra e ficou a menos de 10 quilômetros do alvo. Para uma arma feita para ogivas nucleares de vários megatons, errar o alvo por 10 quilômetros já era considerado suficiente. Mas o Buria tinha uma falha. Os ICBMs estavam melhores e mais baratos. Por que construir um míssil de cruzeiro complexo que levava 2 horas para alcançar seu alvo, quando um míssil balístico intercontinental podia fazer isso em 30 minutos? O programa foi cancelado e a tempestade nunca foi usada em combate. Mas uma instalação tão importante não ficaria secreta para sempre. O Ocidente ouvira rumores, relatos de refugiados, comunicações interceptadas e histórias de desertores, mas precisava de provas. Eles precisavam de fotos. Entra em cena os espiões no céu. Há relatos, nunca confirmados oficialmente pelo governo britânico, de uma aeronave de reconhecimento Canberra da Royal Air Force sobrevoando Kapustin Yar em 1953. O Canberra era um bombardeiro a jato convertido para reconhecimento fotográfico em alta altitude. Segundo a lenda, a aeronave saiu da Alemanha Ocidental, entrou no espaço aéreo soviético, fotografou Kapustin Yar e pousou no Irã, então amigável, mesmo após ser interceptada por caças MiG. As fotos supostamente mostravam plataformas de lançamento, edifícios montados e, mais importante, foguetes. Foguetes enormes, capazes de levar ogivas nucleares. Em seguida, os americanos passaram a vigiar Kapustin Yar seriamente.
Os aviões espiões U-2, extremamente delicados e que voavam quase no espaço, transformaram o campo de testes em alvo prioritário. Atualmente, qualquer um com Google Earth pode ver Kapustin Yar, incluindo plataformas, estradas e edifícios. A base secreta não é mais segredo, mas ainda é perigosa. Avançando para os dias de hoje, Kapustin Yar ainda está em plena atividade. Na verdade, está até mais movimentada do que nunca. De 2012 a 2015, a Rússia lançou mísseis Topol RS-26 e RS-24 de Kapustin Yar para Sarychagin. Não eram relíquias da Guerra Fria, mas mísseis intercontinentais modernos, testando ogivas feitas para superar defesas antimísseis dos Estados Unidos da América. Em 2021, o Ministério da Defesa russo divulgou o vídeo dos testes do S-500 em Kapustin Yar. O S-500 é a resposta russa a mísseis hipersônicos, capaz de interceptar alvos a Mach 20. O vídeo mostrava um míssil riscando o céu e, em seguida, um clarão distante quando destruía seu alvo. A Rússia queria que o mundo visse. Isso foi definitivamente um recado. Diz, nós ainda estamos aqui e ainda somos perigosos. Mas a importância contínua do campo de testes foi dramaticamente ilustrada em julho de 2024. Drones ucranianos de longo alcance, controlados remotamente e com explosivos, atingiram Kapustin Yar. Imagens de satélite revelaram marcas de queimadura e danos em prédios de armazenamento, além de possível comprometimento da infraestrutura de lançamento. Não sabemos ao certo. 3 meses antes, em abril de 2024, a Rússia testou um míssil balístico intercontinental no local, lembrando ao mundo que, apesar da guerra na Ucrânia e das sanções, seu arsenal nuclear seguia ativo. Após quase 80 anos, Kapustin Yar segue como sempre foi. Um lugar onde os impulsos mais destrutivos da humanidade tomam forma física. Ainda não terminamos o vídeo de hoje. Prometi falar sobre alienígenas e vamos falar. Peguem seus chapéus de papel alumínio. Por décadas, os entusiastas de OVNIs chamaram esse lugar de Área 51 da Rússia ou Roswell da Rússia. E a história é bem maluca. Laboratórios alienígenas subterrâneos se estendendo por quilômetros sob a cibaestepe, OVNIs acidentados sendo desmontados e estudados em hangares secretos, corpos alienígenas em armazenamento criogênico, até mesmo supostas batalhas entre forças soviéticas e extraterrestres hostis. Tudo isso parece tão real. Agora, os teóricos da conspiração apontam para as evidências a realocação forçada da vila de Zitka. O que eles estavam escondendo? Sigilo extremo? Por que tanta paranoia? As luzes no céu não eram todos foguetes? Eram. Além disso, até hoje, grandes áreas de Kapustin Yar são proibidas. O que será que eles não querem que vejamos? Sei lá, teóricos da conspiração ou segredos militares? Segundo uma história popular, em 1948, um disco prateado caiu perto de Kapustin Yar e foi recuperado pelo exército soviético. Outro conto fala de túneis subterrâneos com tecnologia alienígena estudada e copiada, justificando o avanço rápido soviético em foguetes. E aqui está o que realmente temos quando se trata de evidências. Nada. Legal? Nenhuma testemunha confiável, nenhum documento vazado, nenhuma evidência física, nada, camarada. O que nós temos é um histórico totalmente documentado de conquistas bem humanas. Milhares de documentos desclassificados, imagens de satélite e fontes russas discutem abertamente o ocorrido, além de depoimentos duvidosos, os mísseis, satélites e testes nucleares. A verdade é que a realidade é mais incrível do que qualquer conspiração alienígena. Aqui, humanos aprenderam a lançar armas nucleares entre continentes em velocidades antes inimagináveis, explosões nucleares no espaço afetaram redes elétricas distantes e mísseis de cruzeiro voaram a 3 vezes a velocidade do som com precisão mortal. Não precisamos de alienígenas quando os humanos são perfeitamente capazes de construir coisas tão magníficas e assustadoras sozinhos. Tudo bem. Mas antes de terminarmos, vamos nos afastar um pouco da grande narrativa de hoje e falar sobre as pessoas. Por trás de cada lançamento de foguete, teste nuclear e projeto secreto, havia pessoas pagando o preço. Engenheiros e cientistas de Kapustin Yar
viviam em uma bolha peculiar. Eles tinham uma alimentação melhor do que a maioria dos soviéticos, com legumes frescos, em um país onde milhões sobreviviam à base de repolho e batatas. Tinha cinema com lançamentos e os filhos estudavam em escolas com ótimos professores. Mas eles também viviam em uma prisão sem grades. As ligações telefônicas eram monitoradas, as viagens eram restritas. Muitos não podiam contar nem para suas próprias famílias exatamente o que faziam para viver. Eu trabalho com foguetes. Era o mais específico que podiam ser. Eu trabalho nas formas como as proporções de atrito afetam os resultados da direção em uso aeronáutico sob cargas de gravidade reduzida. Você entendeu a referência? Você é uma lenda. Comente aí. Eles perderam casamentos, funerais e aniversários, pois sair de Znamensk exigia uma permissão incerta. A viúva de um engenheiro contou que ele passava meses fora. Eu sabia apenas que ele estava em Kapustin Yar. Quando voltava para casa, não podia falar do trabalho. Ele tinha pesadelos, às vezes gritava números e coordenadas, mas ao perguntar, ele dizia que não era nada. Havia também soldados, na maioria jovens recrutas, destacados nessa base remota para proteger segredos que não compreendiam. Eles ficavam de olho nas temperaturas, que variavam de -30 no inverno a +40 no verão. Após lançamentos fracassados, eles limpavam e manuseavam combustível tóxico com pouca proteção. Muitos desenvolveram câncer anos depois. Quantos morreram jovens? A União Soviética não mantinha essas estatísticas. Quer dizer, provavelmente mantinha, mas simplesmente não conta para ninguém. E os civis atingidos pelos testes nucleares? O povo de Karaganda ficou sem energia após o pulso eletromagnético, assim como operadores de telefonia que tiveram equipamentos queimados. Foram participantes involuntários de um experimento sem consentimento, danos colaterais de uma guerra que nunca ocorreu. Então, por que deveríamos nos importar com um campo de mísseis soviético no meio do nada? Por que esse lugar seria relevante para quem não é historiador da Guerra Fria ou entusiasta de armas? Isso porque Kapustin Yar é onde o mundo moderno meio que nasceu. Foi aqui que a humanidade aprendeu a tocar o espaço. Antes de Kapustin Yar, foguetes eram só grandes fogos de artifício. Depois, tornaram-se veículos que levaram a vida além da Terra. Aqui, a era nuclear e dos mísseis se uniram, criando a doutrina da destruição mútua assegurada, o equilíbrio do terror que manteve a Guerra Fria fria. E talvez, mais importante ainda, Kapustin Yar nos lembra que os lugares mais significativos da história nem sempre são aqueles de que nos lembramos. Enquanto o mundo assistia a Cabo Canaveral e torcia pelo Apolo, Kapustin Yar estava silenciosamente remodelando o equilíbrio do poder global. Fique no degrau hoje e talvez não perceba que está em um dos locais mais importantes da história humana. A grama se estende infinitamente em todas as direções, interrompida apenas por uma torre de lançamento ocasional ou uma cúpula de radar. Mas, olhando mais de perto, você pode ler a história dos últimos 80 anos. Na paisagem, bases de concreto queimadas dos foguetes que iniciaram a era espacial e crateras de lançamentos fracassados que provavelmente mataram pessoas. No fim, Kapustin Yar não era só sobre alienígenas ou foguetes. Era sobre as coisas extraordinárias e terríveis que os seres humanos podem realizar quando movidos pelo medo, ambição e pela pressão da história. Obrigado por assistir.